oficina de hoje também vai estar, porque é o manual, basicamente o manual do banco de preços, manual de utilização do banco de preços, tá? Então, tanto a oficina quanto a gravação vão estar lá na pasta, tá? Então, nossa temática de hoje é a utilização do banco de preços. Não vou colocar aqui a apresentação, né? A gente vai para um momento bem de prática mesmo, né? De acessar o banco de preços, de fazer uma simulação de cotação. E aí eu vou aproveitar, inclusive, para colocar na parte da oficina uma simulação de cotação que eu fiz no ano passado, embora o sistema tenha mudado um pouco de lá para cá, né? E a gravação também do treinamento que a própria empresa, né, que é a detentora do software, né, ministrou para as comissões permanentes no início do ano passado, né? Foi ministrado um treinamento pela própria empresa de utilização. Além disso, eles têm uma assistência contínua, né? Ou seja, qualquer dúvida, qualquer problema com o software, você pode falar pelo WhatsApp, com atendimento, né, ou ligar, ou mandar um e-mail. Dentro do sistema tem os contatos para você repostar, né? Reportar, aliás, algum problema que esteja enfrentando, ou tirar alguma dúvida, né, diretamente com o sistema. Para além disso, né, também vocês podem entrar em contato comigo, né, com a chefia de algum dos setores de compras, né, Amanda, Karina, Amanda em Arapiraca, Karina no SECA, né, a Maria Luísa aqui em Maceió, né, vocês podem também manter esse contato com essas pessoas, tá? Então, como eu disse, a nossa proposta é uma proposta hoje bem de prática mesmo, né? Eu vou fazer a simulação de cotação aqui no sistema. Bom, a primeira coisa, antes de utilizar o sistema, é fazer o agendamento, tá? Então, na pasta de vocês, tem um arquivo, né, que é uma planilha de agendamento. Vocês vão visualizar como agendamento de utilização do banco de preços, uma pasta, e dentro dela está o agendamento de 2021, então de 2020 e o de 2021, tá? Então, de fato, a primeira providência para utilizar o sistema é agendar o horário. Por que agendar esse horário? E como eu adiantei ontem, nós fizemos a aquisição de 3 licenças. Então, são 3 senhas que podem ser utilizadas. E a mesma senha não pode ser acessada por 2 pessoas diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, é preciso que haja um revezamento para utilizar essas senhas, né? Edson, por que adquirir o banco de preços? Né? Antes não era utilizado o banco de preços. Por que essa aquisição? Como eu disse para vocês, a aquisição do banco de preços representa a agilidade nas cotações. Só o simples fato, né? São 2 fatos que eu posso citar, que o banco de preços tem, só esses 2 fatos já justificam totalmente a contratação. Primeiro é o fato de você ter, no mesmo ambiente, a possibilidade de consultar 4 fontes diferentes, como eu falei para vocês. As 4 fontes que a gente encontrava em locais diferentes, que a gente tem que ir catando, literalmente, né, nos locais, você encontra no mesmo ambiente, né? E o segundo motivo é a possibilidade, inclusive, de suprimir o que se fazia anteriormente, que era a questão de fazer 6 cotações por item, fazendo 3 cotações com fornecedores locais. Então, isso a gente suprimiu,
porque o sistema tem uma ferramenta que faz a busca por empresas locais, microempresas, empresas de pequeno porte, para efeito da questão da exclusividade, de aplicar exclusividade para alguns itens, né, dependendo do valor. Então, só essas duas ferramentas já nos dão um ganho de tempo enorme. Como eu disse também ontem, para que vocês tenham uma ideia, a gente conseguiu fazer cotação de 2.400 itens diferentes num período de 1 mês e 10 dias. Né? Então, realmente um resultado muito bom. Como o Lawson está colocando aqui, tem a questão da consulta em lote também, né? Ou seja, ele tem uma ferramenta que permite que você não precise digitar item a item, né? Você já tem uma planilha, né, no seu computador e você transfere essa planilha, você faz upload dessa planilha e o sistema transforma ela em um formulário, né? E aí você só vai ter o trabalho de cotar item a item, mas você consegue transferir a toda a sua lista sem precisar digitar item a item. Então tem muitas facilidades, é um sistema que foi muito útil para a gente no ano passado, né? A licença dele tem acho que mais uns 2 meses para vencer, mais ou menos, mas a gente vai encaminhar a renovação, sim, dessa licença, porque realmente foi importante, a aquisição foi muito importante. E, além disso, né, um outro motivo também que ajuda bastante é uma outra coisa que também justifica plenamente, que é o fato de você não precisar mais fazer aquela planilha de cotações, que era feita manualmente, né? Copiando, colando as informações para construir a planilha. Por quê? Porque o sistema emite um relatório detalhado com todas as informações, né, que faz com que a gente substituiu, na verdade, a planilha pelo relatório do banco de preços. Então, todas essas questões fazem com que a gente não só justifique a aquisição, né, mas também faça com que a gente prorrogue isso, com que a gente faça novamente a contratação dessa licença por mais um ano, pelo menos, por mais tempo. Né? Bom, então, a primeira coisa é fazer o agendamento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a planilha de agendamento, está na pasta de vocês. Deve estar aparecendo para vocês daqui a pouco. Pronto. Essa é a planilha de agendamento. Tá? Então, aqui vai ter as instruções. Tem uma tela inicial de instruções, uma aba inicial de instruções. E depois tem algumas outras questões aqui. Primeiro, sobre quais as regras que a gente definiu para dividir adequadamente a utilização. Primeiro, nós definimos um tempo diário de uso de no máximo 4 horas por requisitante, por pessoa e por comissão, né? Então, o limite de uso é de 4 horas. Porém, se a utilização for feita fora do horário comercial, ou seja, após as 18 horas, esse tempo pode ser excedido, ou seja, você pode usar mais de 4 horas se a utilização for feita depois das 18 horas, tá? Então, nesses casos, é permitido que a pessoa extrapole esse horário de 4 horas. Nós distribuímos as senhas entre comissões e requisitantes, tá? Essa distribuição já aparece aqui, tá? Isso no intuito de organizar melhor, né? Ou seja, você é da comissão de imobiliário, você já sabe que você vai usar a senha 1. Você vai fazer sua cotação na senha 1, e assim por diante.
Porém, não significa que você, eventualmente, não possa usar a outra senha. Mas se você utilizar uma outra senha diferente daquela para a qual você foi designado, o sistema permite e você deve também compartilhar essa cotação, transferir essa cotação que você fez numa senha diferente para a sua senha de origem, para que, ao final, você tenha um relatório único, né, consolidado daquele grupo. Tá? Então, como eu tenho explicado, não vai aparecer aqui para vocês o termo comissões temporárias. Vocês vão encontrar a senha que vocês devem utilizar pelos requisitantes. Tá? Então, temos aqui, por exemplo, a senha 1 ela é utilizada pelas comissões imobiliária, de materiais hospitalares, de vidrarias e de gases. E pelos requisitantes almoxarifado, Educação Física, no Instituto de Física, PROEST, IF, IQB, IM e IXICA. A senha 2, pelas comissões de reagentes, bens culturais, acessórios e fármacos, e pelos requisitantes Sinfra, Arapiraca, Palmeira dos Índios, CETEC, PROEX, SEDU e Pinacoteca. A senha 3 tem as comissões equipamentos, EPIs, materiais agrários, TI e eletrônicos, e os requisitantes FOFAL, PENEDO, PROGEP, RU, SECA e FAMED, né? Eu estou notando aqui a ausência da usina ciência. A Florips está aqui com a gente, está faltando a usina ciência, não é, Florips? Era isso que eu ia falar agora, estava escrevendo. Se Exato. ProEx ia ser considerado os equipamentos, ou só ProEx? Bom, a ProEx vai ser considerado todos os equipamentos, entende? Então, nesse caso, a usina ciência está dentro aqui de ProEx, viu? Tá certo. Bom, então essas são, digamos assim, as regras definidas. Uma última coisa que é muito importante, né, para evitar problemas, é que se você agendou para 3 horas, mas em 2 horas você conseguiu terminar, é importante que você retire o seu nome da outra hora que estava agendado e que você informe isso no grupo dos requisitantes, tá? Para que, se alguém que iria utilizar desistiu por conta de já estar agendado, de repente está livre, a pessoa decide utilizar, né? Então, uma outra coisa, você não precisa, a utilização não é apenas para o dia, né? Se estiver livre, naquele momento você pode agendar, mas você pode agendar com antecedência, né, naturalmente. Então, essa é a tela de instruções. Aí, se você vai usar a senha 1, você entra aqui na planilha de agendamento da senha 1 e coloca o seu nome no horário. Está aqui de 0 a 24 horas. E aí, você vai colocando o horário. A planilha tem uma funcionalidade que marca o dia em que nós estamos. Por exemplo, de amarelo, né? Então, aqui no dia 31, por exemplo, então eu tenho a Graziella usou de meia-noite a 3 da manhã, 3 horas da manhã, e mais à frente eu tenho aqui Cat utilizou de 1 às 2 da tarde, a Elaine está utilizando agora a senha 1 e vai utilizar até as 4 da tarde. Não tem mais agendamentos, exceto a Florips, que agendou lá para o fim. Já agendou agora, não foi, Florips? Foi, trabalhar de madrugada. Exato. Ok, pronto, a Florips já agendou aqui no dia, no horário que ela precisa utilizar. Então, veja que é simples, gente, o agendamento não é nada complexo. Na própria planilha que você já tem, ela informa novamente quem vai poder usar, né? E informa também o login e a senha de acesso a essa senha, tá? Login e a senha de acesso a essa licença. Floripe, só que eu acho que você se confundiu porque você agendou na senha 1, né? E a ProEx me parece que... Mas eu estou na comissão de vidrarias. Ah, isso. É porque você está em duas, né? Eu estou em 3. Entendi. Entendi.
E até você colocou entre parênteses, vidrarias, né? Perfeito, é correto, é isso mesmo. Ok. Bom, gente, então, essa das é isso. temporárias foi surpresa para mim, mas como são poucos itens... Então, assim, é um agendamento simples. Fez o agendamento, você já vai utilizar, né? Já utiliza o software. Inclusive, eu agendei aqui a senha 3, né? Era que estava livre. Agendei por 1 hora, tá aqui o meu nome. Agendei para o fórum. Mas depois já tem outros agendamentos às 3 horas. Então, a gente tem aí meia hora para poder utilizar o software, porque depois já tem, a Raíssa já agendou também para os horários seguintes. Ok, gente, então, deu para entender, né, a sistemática de utilização do software, né, do banco de preços. Vamos, então, entrar no banco de preços. Nas instruções tem o link, né, do site para acessar o banco de preços. Vocês podem acessar já por aqui também. E aí eu vou utilizar a senha 3, como eu disse, para poder fazer essa demonstração para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, gente. Então, tá aqui. Entrei no sistema, tá? No software, com a senha 3. E aqui eu vou fazer a demonstração, tá? Eu tenho aqui as opções, cotação rápida, cotação em lote. Se você vai estar cotando apenas um item, você vai usar a cotação rápida. Se você vai cotar uma lista de itens, você usa a cotação em lote, tá? Uma coisa importante é que a comissão, ela deve manter uma única lista, tá? Ou seja, mesmo que o trabalho seja dividido, mas a lista precisa ser uma só. Por quê? Porque vai gerar um único relatório que vai compor o pregão. Eu lembro a vocês que cada comissão temporária corresponde a um pregão, portanto, cada relação de, de itens, cada relatório vai compor aquele pregão, tá? Então, importante manter dessa forma. Tem a opção, sim, né, no sistema de unir cotações. Na tela anterior que eu mostrei para vocês, tem a opção de unir cotações, que é, digamos, se você dividir entre 2 ou 3 pessoas e fizer 2 ou 3 listas, você tem como juntar essas listas numa só antes de gerar o relatório. Porém, é mais recomendável que você já tenha uma lista única desde o início, né? No caso de vocês, por exemplo, em que você tem 3 grupos diferentes, pode ser feito o quê? 3 listas, né, uma para cada grupo, e depois unir as cotações para gerar um relatório único, sem problema. Como as planilhas são diferentes aqui, né, cada grupo tem uma planilha, então, eu vou fazer a simulação com um dos grupos das comissões temporárias, tá? Uma simulação, vou abrir pelo menos um lote de cotações desses, tá? Só um momento. Então, vejam só. Vou aqui denominar o meu grupo, né? O grupo de itens que eu vou cotar.
Deixa eu ver aqui um grupo aqui para a gente fazer. Vamos fazer de copa e cozinha, tá? Vou criar a lista de copa e cozinha. Certo? Eu vou colocar aqui copa e cozinha. Eu preciso marcar essa caixinha aqui. Por quê? Por que é importante marcar? Porque é justamente essa IN que eu mostrei ontem para vocês. Vocês lembram? Que é a instrução normativa que nós usamos como regramento para pesquisa de preços. Como esse software é utilizado por diversos órgãos federais, estaduais, municipais, então, nem todos os órgãos seguem a IN 73. Órgãos estaduais e municipais não são obrigados a seguir, né, ou empresas públicas. Então, quando você marca aqui a caixinha, o sistema já se configura para isso. Ele já se configura todo para atender aqueles requisitos que a IN colocou, né, que eu mostrei para vocês ontem. Então, vou marcar aqui, já denominei o nome da minha cotação, copa e cozinha, salvar. Pronto. E aqui ele vai dar duas opções. Eu tenho a opção de digitar item a item, né, a minha lista, e fazendo um a um, colocando um a um dos itens, ou eu tenho a opção de importar. Ou seja, eu transferi a relação toda e depois só cotar. Em vez de eu digitar item a item, como eu falei anteriormente, eu importo todos os itens e depois vou só fazer as cotações. Então, eu vou na opção de importar, ele vai mostrar para mim, tem duas opções. Eu posso copiar tudo e colar aqui, para encher essas colunas, ou eu posso pegar uma planilha que já esteja no meu computador e transferir para cá. Só que essa planilha precisa ter algumas colunas que o sistema pré-define. Por isso eu posso baixar, vai dar no mesmo, porque nesse caso, porque eu vou baixar a planilha de exemplo, vou ver as colunas exigidas e vou copiar de onde eu tenho para isso, para ela, né? Eu vou usar essa opção de preencher aqui dentro mesmo, tá bom, gente? Porque eu creio que facilita. Então, a primeira coluna aqui é a coluna de nome. O sistema é parametrizado de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês na oficina de descrição de itens, que é a divisão da descrição de um item em duas partes, que é denominação, ou nome, como está aí, e descrição detalhada. O nosso sistema PAAC, ele só tinha o campo descrição, não tinha separando denominação. Diante disso, eu tenho duas opções. Eu posso colocar a mesma coisa nas duas colunas, nome e descrição serem iguais, sem problema, ou eu posso pegar recortar uma parte da descrição e colocar como nome. O nome seria teria a denominação do item, seria a parte principal do item, né? Que identifica o item, sem maiores detalhes. E a descrição, os detalhes. Então, assim, se você quiser fazer de forma mais rápida, você pode usar o mesmo conteúdo nas duas colunas, sem problema, tá? Então, eu estou aqui com copa e cozinha, tá bom? Eu vou copiar a coluna, toda a coluna de denominação dos itens, aliás, de descrição. Eu vou colocar aqui em descrição e também em nome. Tá? E aí eu vou para outra coluna, quantidade, também está lá na planilha. Eu estou pegando daquela planilha que vocês têm acesso na pasta de vocês. Vou copiar aqui as quantidades. Depois vocês descartam aí, viu? Quem for dessa comissão pode descartar essa minha simulação sem problema, viu?
Coloquei a coluna quantidade, unidade de medida, vou colocar uma unidade de 1. Unidade de medida, ele dá as sugestões aqui, né? Ó. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizarem. Como a denominação está muito grande, ele está alertando aqui, né? Está mostrando aqui em cima, talvez seja o meu navegador aqui que não está muito legal. Eu vou escolher unidade, tá? Já que a maioria dos itens realmente tem como unidade medida unidades. Bom, cidade. Esse é um campo que, embora seja obrigatório, é obrigatório para o sistema, mas não é um campo obrigatório para nós. Aí vem o estado, né? Eu vou preencher aqui. O F. Pronto. O campo observações não é obrigatório, né? Então, bom, gente, eu vou tentar transferir assim, se o sistema der alguma inconsistência, eu faço da forma que eu mostrei, né? De anexar direto, fazer upload do computador. Estou tentando preencher essa planilha, preencher a planilha aqui no próprio sistema, mas eu posso fazer upload e ele importar, né? Então eu tentei, vou ver se ele vai aceitar, gerar a lista. Ele está dizendo que está muito grande na linha 1, né? Por isso que ele não está considerando. Vou trocar aqui a denominação. Vamos ver. Da 29 também. Por que eu vou pedir, gente, para vocês depois excluírem essa lista? Porque é possível que haja itens repetidos, né? Ou seja, duas unidades pediram a mesma coisa e elas estão aparecendo duas vezes. Pronto, William, vou falar disso agora a pouco, viu? Daqui a pouco. 32 também. Bom, como ele está pedindo uma a uma unidade de medida, então talvez seja melhor fazer para você não estar colocando a unidade de medida um por um, fazer o upload, né, do arquivo. No caso de uma lista, ele vai pedir um a um, né, então nesse caso seria melhor fazer o upload. Eu vou fazer isso agora, vou baixar. Deixa eu ver aqui. Então, para fazer o upload, eu vou baixar a planilha de exemplo. Vou transferir as informações para ela.
e em seguida colocar. Enquanto eu faço isso, eu vou respondendo a questão que o William coloca. Ele diz, alguns dos itens que estão na planilha da comissão temporária estão em relatórios de cotações que foram necessários para o curso de Educação Física. Esses itens já estão com as cotações atualizadas no CIPAC. Qual a orientação referente a esses itens? William, veja, essas cotações, primeira coisa, elas foram feitas já esse ano, né? Se elas foram feitas esse ano, você não vai precisar mais cotar esses itens, né? Então, nesse caso, é identificar quais são esses itens e não incluí-los no relatório de cotações que vocês vão apresentar, né? Vocês vão construir. Se foi feita a cotação no ano passado, vai ser necessário fazer novas cotações, né? Porque, decorrido esse tempo, pode ter havido variação nos preços, né? Com certeza houve, então faz necessário cotar novamente. Então, é nesse sentido que pode ser feito, tá? A planilha que eu baixei, gente, tem as mesmas colunas que estão aqui, tá? Eu vou só alimentar essas colunas agora e importá-las. Então, é basicamente isso, copiar, colocar na planilha de modelo que eu baixei agora. Vocês viram que eu baixei uma planilha modelo. Eu vou preencher as colunas dessa planilha modelo e importar, tá bom? Consegui responder a sua pergunta, William? Boa tarde a todos. O que acontece? Está me ouvindo? Ouvindo sim, pode falar. Fim do ano passado, eu precisei fazer cotações de itens, de alguns cursos, né? Dentre eles, educação física. E foram colocados, atualizados no CIPAC, etc. Quando Certo. foi no início do ano, acho que Mariana, ela devolveu algumas requisições, Certo. dizendo que algumas requisições, algumas cotações já estavam desatualizadas. Entendi. E esses itens precisavam fazer as cotações novamente. Entendi. Então, eu fiz novamente a cotação de alguns itens, entendeu? Das requisições, novamente. Entendi. Inclusive, tipo, colchão gordo, um tipo de bola lá, que eu esqueci se era de handebol, se era de vôlei, eu esqueci agora. Mas eu vi que estava nessa planilha da comissão temporária, entendeu? Entendi. Inclusive, a Amanda, ela conseguiu atualizar para mim, me ajudar, no caso, ajuda, porque eu não tenho acesso ao catálogo de materiais, não. Então, a Amanda atualizou para mim essas cotações no CIPAC. E aí repassou para a Mariana, lá em Maceió, né? Na reitoria. Então, alguns desses itens que estão lá na planilha da comissão temporária já foi feita a cotação no começo do ano agora, e já foi atualizado no CIPAC também, entendeu? As cotações. Entendi. O prazo, mais ou menos, algumas estão com o prazo da compra foi em outubro, novembro do ano passado, então vale até novembro desse ano ainda, né? E algumas com prazo do começo desse ano ainda. No caso, a compra aconteceu no começo do ano. Então, elas ainda estão válidas. Aí, no caso, é para excluir daquela planilha, né, esses itens, e deixar só os que não foram feitos a cotação, como é? Exato. Exatamente. Você vai excluir isso. Você vai excluir esses itens que você já atualizou esse ano. Por quê? Porque com esse pregão, como outros pregões
alguns poucos pregões que não foram concluídos em 2020, eles estão entrando em 2021 e estão sendo operados, concluídos agora, né? Entendi. Então, Outra, assim... outra dúvida que eu tenho, aproveitando, hum, é que eu conheço todo mundo que está na comissão temporária, né? Aí, assim, se seria possível a criação de um grupo no é WhatsApp, mesmo. colocando todas essas pessoas, Melhor para que a trabalhar aqui, comunicação às ficasse mais vezes não dá fácil. dependendo do dia, melhor eu venho de manhã. Só Para um momento. combinar, né? Oi, William? Eu estou dizendo o seguinte, como eu não conheço todo mundo que está na comissão temporária, se seria possível a criação de um grupo, incluir todo mundo que é da comissão temporária, para a gente se conversar e dividir, assim, que, ó, tu fica com tal Isso. item, tal, para ficar mais fácil, né? A comunicação. E dividir até esses itens por grupo, para ficar mais fácil de fazer tipo um relatório só, né? Por cada grupo. Né? E fica mais prático, Exato. porque tanto eu quanto o Lapo, a gente está com a comissão temporária, a gente está como requisitante, e também, meu amigo, o nosso setor tá 1.000 por hora, muita coisa chegando, entendeu? Então, o Uhum. que puder fazer para ficar mais prático para a gente seria interessante, senão a gente não vai dar conta não de fazer tudo, beleza? Entendi. Entendeu? Pronto, William. Valeu. Sobre os itens, é como eu te disse, né? Você vai retirar, porque Beleza, eles estão num pregão que era do ano passado, que entrou em 2021. Então, agora vai sair o isso. de 2021, né? Então, Uhum. você pode retirar os itens e deixar só os demais. Certo, valeu. Sobre os grupos, a ideia é essa mesma. A ideia é ter os grupos de cada comissão temporária, né? Acho que isso facilita a comunicação. E a ideia é que cada comissão temporária tenha um organizador, ou seja, tem uma pessoa que mobilize, né, os demais e que divida as tarefas, basicamente isso. Olha, a gente vai ser mobilizar, né, e dividir entre todas as tarefas, as atividades, né. Então, a gente vai, no final agora dessa oficina, conversar sobre quem seriam esses possíveis organizadores, né, e sobre a criação dos grupos, tanto eu posso criar e incluir todo mundo, né, e, como vocês podem criar, incluindo os números, já que os contatos estão lá também, né, na relação dos requisitantes, né. O que ficar mais fácil, a gente faz, viu? Ok? Ok. Bom, eu estou terminando aqui de copiar, né, de colocar na planilha modelo. Daqui a pouco eu estou inserindo, né, para a gente fazer simulação da cotação, tá? Só um instante. Estou fazendo questão de fazer simulação com o grupo, porque é assim que vocês é a situação de vocês, né? Não é só cotar um item, né? É uma cotação de um conjunto de itens. Então, por isso eu poderia ir lá na cotação rápida, né? Que é para um item, mas é interessante que... Observação. Assim, quando eu cotei os itens, alguns eram de grupo, né? E eu fui por cotação rápida mesmo, e tem um sinalzinho de mais, que a pessoa pode ir adicionando outro item com cotação rápida, entendeu? Pode, Você pode. cota um, depois clica no botão de mais, cota mais outra, fica tudo no relatório só, entendeu? Eu fiz dessa forma. Eu Exato. tentei, eu tentei dessa forma com a planilha também, mas deu erro. Mesmo com a planilha modelo que eles colocam, eu preenchi os dados, É, quando eu fui fazer o piloto deu problema. é porque, veja, pode ocorrer algum caráter, né, algum caractere que o sistema não identifica. Então, às vezes, ele dá um erro, realmente ele dá um erro nesse sentido, né? Pode ocasionar isso. Bom, eu estou analisando aqui, só um momento.
A minha grande dificuldade aqui vai ser o tempo. Eu não consegui configurar tão adequadamente. Vamos tentar fazer isso de uma maneira aqui que a gente possa adiantar. Bom, gente, para a gente ganhar tempo, como algumas coisas da planilha precisaria ainda ajustar, eu vou inserir aqui um a um, tá? Vou colocar, por exemplo, começando com o item conjunto de panelas. É o primeiro item. Vou inserir aqui na denominação pode ser, Cícero, sem problema. Agora, você vai ter que adicionar a todos de tal forma que você tenha uma relação dentro. Ainda que você faça cotação rápida, você não pode fazer uma para cada item. Você não pode ter um relatório por item, você tem que ter um relatório por grupo. Né? Então, você pode fazer cotação rápida, mas pensando nessa perspectiva, tá? Então, eu vou repetir aqui só para... Vou pegar aqui, aliás, a descrição. Coloquei a denominação, vou pegar a descrição completa. A quantidade 1, unidade, cidade de Maceió, salvei. Se você for inserir um a um, você vai clicando novo e vai inserindo os demais. A outra opção é a opção de importar, que está aqui também. Vamos fazer a simulação da cotação aqui do conjunto de panelas, tá? Então, eu vou aqui procurar, clico em procurar, e ele vai me dar a opção de fazer a pesquisa. Tenho duas opções. Tem a opção de pesquisar com uma palavra-chave, ou tem a opção de pesquisar com o Catmate. Se você já tiver o Catmate, pode utilizar o Catmate, tá? Algumas planilhas têm já o Catmate. Essa não é o caso dessa aqui, né? Então, eu vou utilizar uma palavra-chave aqui, panelas. Pronto.
Então, o sistema vai fazer a busca, essas são as 4 fontes, tá, do inciso do artigo 5º da IN 73, estão aqui, e aqui tem outros tipos de preços, né, que são usados também por outros órgãos. Aí eu posso ir filtrando melhor aqui o resultado por essas opções aqui, pelo preço, né, pela unidade de medida, né? Então, eu vou marcar aqui só panela para reduzir, e ele vai mostrando aqui as opções. Vou marcar jogo, né, já que é o meu caso, é um conjunto de panelas, e aqui ele já vai mostrando algumas opções mais próximas daquilo que eu preciso. Vou filtrando, né, o ideal é que você use uma palavra-chave ampla, e depois vai usando os filtros para ir chegando naquilo que você quer, né. Eu não sei exatamente aqui, não tem explicitamente quantas panelas são, mas eu tenho aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessa cotação aqui. Ó. Quando você aponta, ele já mostra a descrição completa. Conjunto de panelas em alumínio com revestimento antiaderente composto por. Me parece que é a mesma cotação, né? A mesma descrição, ou bem parecido. De qualquer forma, você tem, ó, aqui você tem a sua descrição, e ao apontar aqui, você vai ver a descrição do item, do item licitado por esse órgão aqui do Paraná. Né? Então, tá, Edson, vi aqui que a descrição condiz, só um exemplo, viu, gente, porque eu estou sendo mais rápido pelo tempo. A descrição condiz com aquilo que eu estou procurando. O que é que eu faço? Pronto. O valor, também você acha que é um valor interessante. É do Paraná, bom seria se fosse algo de algum órgão de Alagoas ou do Nordeste, mas tudo bem, nada impede que você pegue. Então, você seleciona aqui. Quando você selecionar, você já encontrou o seu primeiro preço. Edson, eu queria ver mais detalhes, né? Aqui eu só estou vendo que o órgão é do Paraná, que ele comprou 40 jogos, né? Eu posso clicar aqui nessa flechinha e ele vai detalhar para mim todas as informações, vai mostrar. Veja que já está configurado aqui para o preço do fornecedor vencedor. Se esse preço do fornecedor vencedor for muito baixo, você pode escolher outra opção, né? De praxe é o preço do fornecedor vencedor, mas tem as outras opções. Então você vai ver aqui o vencedor que ganhou aquele item, o fornecedor que ganhou aquele item, né? Os demais que participaram, você vai ver os detalhes, ou seja, qual foi o órgão, qual foi o pregão, o ASC. Todas essas informações você vai precisar para incluir no CIPAC depois. Tá? Uma vez feitas as cotações, gera o relatório, você pega os dados do relatório e insere no CIPAC. Então, esses detalhes vão aparecendo aqui. Descrição. Tá bom? Ok? Então, você tem acesso também à ata desse processo, ao edital, aos anexos. E você consegue visualizar todas as informações dessa licitação. Então, o preço está adequado, é um preço de mercado, é um preço razoável, mas já encontrou seu primeiro preço. Tá? Vamos ver, por exemplo, só um exemplo mesmo, viu, gente? Não estou olhando aqui os detalhes das descrições, não, tá? Vou pegar, por exemplo, essa outra aqui, ó. Digamos que seja o mesmo item. O valor está um pouco diferente, cerca de R$100 e poucos. Edson, está muito distante? Não está tão distante, né? Essa aqui estaria mais adequada, né? Mais próxima aí do valor similar. Você seleciona também. Eu vou selecionar essas três, supondo, eu não estou verificando as cotações, mas supondo que
elas correspondem à minha descrição. Em algumas situações, quando você marca uma cotação, o sistema vai sugerir outras. Ele vai dizer, olha, quem marcou essa também. É um ótimo feedback, é um ótimo auxílio para você cotar mais rápido. Né? Você faz uma checagem da descrição, outras pessoas já escolheram que escolheram uma, escolheram essas outras também. Aqui eu já encontrei as 3 cotações, beleza. Pode ser mais de 3, Edson? Pode ser mais de 3. 4, 5, o mínimo é 3, mas pode ser mais de 3 cotações, sem problema, tá? Pronto, selecionei aqui, vou para a próxima etapa. O sistema já vai mostrar aqui que eu tenho 3 preços, vai dizer que está ok, né? Pronto. Você vai fazer a mesma coisa para os demais itens da sua lista, tá? Ele já me dá aqui um preço estimado, que é a média, né? A média, a soma daqueles 3 valores e dividindo por 3, deu isso aqui. Ele está configurado para fazer a média, como eu disse que é a nossa praxe, né? Feito, quando você tiver cotado todos os itens, você vai em relatório, é o momento de emitir o relatório de cotação. Né? Então, já está configurado aqui algumas coisas, tá? Você vai só escolher aqui média aritmética dos preços obtidos, que é o nosso padrão, exceto se você vê que ficou muito baixo, você pode escolher outro critério, mediana é outro critério, né? Ou menor dos preços. Pronto. Essas outras definições aqui já são automaticamente configuradas. Eu vou gerar o relatório. Posso gerar em Excel, e eu posso editá-lo, né, em Excel, ou eu posso gerar em PDF. Pronto, gerou em PDF. Eu esqueci de mostrar para vocês, gente, eu vou voltar aqui, rapidinho. Deixa eu fazer mais uma pesquisa aqui de mais um item, vamos lá, só para vocês visualizarem melhor. Rapidinho, senão o pessoal vai me cobrar a senha. Vou ver aqui, jarras para suco. Quantidade 4. Aqui. 4. Vou só fazer uma outra simulação aqui de pesquisa. Jarra. Tá. Aqui eu vou reduzir mais, né? Jarra. Bom, jarra para suco, vamos colocar jarra térmica também. Pronto. Reduzir um pouco os resultados. Posso reduzir ainda mais, né? Com outros filtros. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês os resultados. Aqui aparecem todos os parâmetros, mas eu posso ver separadamente. Eu posso ver do inciso 1, quantas cotações eu achei nos preços do painel de preços do governo federal. Quantas cotações eu achei em sites de governos e municípios, aqui, ou de empresas públicas. Quantas cotações eu achei em sites de domínio amplo da internet? Aqui vai aparecer Submarino, Americanas, Shoptime, Ponto Frio, né, vai aparecer aqui. E se eu não encontrei nenhuma dessas, ou se eu quiser também, eu posso pedir cotação diretamente ao fornecedor. Aqui eu vou convidar o fornecedor, colocar o CNPJ dele, né? E mando o convite para ele por aqui mesmo. E por aqui mesmo ele vai me responder, tá bom? Então, assim, eu quis mostrar essas opções. Vou voltar aqui para as minhas cotações. E ele vai mostrar aqui que eu estou com 50% das cotações feitas, porque eu cotei apenas dos 2 itens.
Bom, feito isso, gente, eu vou gerar o relatório, né? Enquanto eu não finalizo, não encontro os 3 preços, ele vai mostrar aqui que está pendente, está incompleto. Mas feito isso, eu gero o relatório e pronto, as minhas cotações já estão ok, tá? Aí eu vou só cadastrar isso no CIPAC. Eu vou sair aqui do sistema, porque o pessoal vai precisar utilizar agora. Vou mostrar como é feita a inclusão das informações no CIPAC, tá? Eu sei que foi bem rápido, gente, mas se for alguma dúvida sobre como usar o sistema, vão ficar lá também o manual, né? Vai ficar na pasta compartilhada. O manual vai ficar também uma simulação que eu fiz no ano passado de cotação e vai ficar, como eu disse, o treinamento que a própria empresa deu ao pessoal das comissões no ano passado. Tudo isso vai auxiliar vocês na hora de utilizar, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade também, viu? Tive que acelerar um pouco por conta do agendamento que já tinha sido feito lá na planilha de outra pessoa que vai utilizar agora. Bom, eu vou mostrar então. Você fez as cotações, gerou o relatório, né, de cotações. Você vai cadastrar essas cotações no CIPAC, é a parte final, né? Então, vamos ver como fazer isso. Vou abrir aqui o CIPAC para mostrar a vocês. Pronto. De posse do relatório do banco de preços, é o momento de cadastrar as cotações. Como é que você vai cadastrar? Vocês terão acesso, gente, ao módulo catálogo de materiais, tá? Para que vocês possam cadastrar as cotações diretamente, não apenas pedir para cadastrar cotações, mas cadastrar diretamente. A gente pede a vocês que se restringam a esses grupos de materiais, tá bom? Aos grupos de materiais que vocês estão trabalhando, já que os outros já têm as comissões permanentes, né? Então, eu vou aqui em catálogo de materiais, esse acesso vocês vão ter, tá bom? Vou escolher a opção aqui dentro do menu material, eu vou escolher a opção listar, alterar. Isso se o seu item já estiver cadastrado. Tá? Se você vai cadastrar cotações, esse item que você cotou já tem cadastro no CIPAC, você vai apenas alterá-lo, inserir as cotações e alterar. Se ele não tem ainda cadastro, você não vai escolher a opção listar, alterar, você vai escolher a opção cadastrar, né? Dentro do módulo catálogo de materiais, você escolhe a opção cadastrar, porque você vai cadastrar do zero, né? Então, a gente vai fazer os novos grupos, né? Como eu expliquei para vocês. Os novos grupos com essa denominação aí, copa e cozinha, né? No mês que vem, a gente já vai informar vocês quais grupos foram criados, os novos grupos e os códigos deles, né? E aí vocês não vão utilizar os grupos antigos do CIPAC, a ideia é vocês utilizarem os novos grupos para esses novos pregões, tá bom? Então vai ter o grupo Copa e Cozinha, vai ter o grupo Equipamentos de Cozinha Industrial, vai ter né, aquela denominação
dos grupos que estão aí nessas comissões temporárias, e vocês vão compor os novos grupos de materiais, tá? Eu vou aqui, por exemplo, vamos pegar um item aqui, listar, alterar, pegar, por exemplo, conjunto de panelas. Vamos ver se já tem esse item, provavelmente já tem. Pronto. Então, só fazendo uma simulação, né? Conjunto de panelas 2019, por exemplo. Vou escolher esse, digamos que ele me atenda, né? Eu já tenho esse grupo material de copa e cozinha, então, já tem um grupo, né? Eu posso manter esse grupo, né? Isso a gente vai avaliar melhor, ou criar um novo código apenas com a denominação copa e cozinha. A gente vai avaliar melhor isso. Você entra aqui, clica lá naquele lápis, e você vai poder editar o item todo aqui, mexer na denominação, mudar o grupo, mudar a unidade de medida, a especificação. E lá embaixo vai ter o lugar de você inserir aquelas cotações que você conseguiu no banco de preços. Você vai pegar aquele relatório que você conseguiu, vai marcar a fonte externa sim, e naquele primeiro campo, você vai colocar, aqui nesse primeiro campo, né, você vai colocar essas informações, o CNPJ, a razão social do fornecedor, né, do preço que você pegou, do fornecedor vencedor, o número do pregão, a WASG, o item, o número do item, né, pronto. E a data da compra, né, faltou aqui, mas você coloca também a data da compra. Tudo isso vai ficar nesse campo aqui. No campo seguinte, você vai colocar a marca. A gente está com um problema de que, quando a marca não está cadastrada, na atualização do CIPAC, sumiu o campo de cadastrar marca, né? Então, se você começar a digitar aqui, colocar aqui, por exemplo, Elgin, tem, né? Beleza. Se você digitar e não aparecer nenhuma opção, nenhum item encontrado, você vai colocar apenas sem marca. E o sistema deixa que você cadastre, tá? Aqui você vai colocar o valor daquela cotação. Lembre-se que você pegou 3 preços. Você não vai colocar aqui a média, você vai colocar aqui o primeiro preço. Tá? Primeiro preço. Vamos colocar naquela simulação, eu não lembro qual foi o valor, mas eu baixei aqui o relatório. Deixa eu pegar ele aqui. O primeiro preço foi 298. A data de hoje, foi a data em que eu cotei. Pronto. Com isso, você adiciona a cotação. Já adicionei a primeira. Faz o mesmo procedimento com as demais. O CIPAC vai fazer a média das 3, né? Depois, quando você tiver cadastrado as 3, você vai alterar. Tá, Edson? Mas se o item não está cadastrado ainda. Se ele já está cadastrado, você vai, no máximo, ali em cima, mudar o grupo. Se for para mudar o grupo de material, você muda só o grupo e adiciona as cotações. Se ele não estiver cadastrado, aí você vai ter que ir, como eu mostrei para vocês. Catálogo de materiais, cadastrar, e aqui você vai colocar do zero, né? Coloca a denominação do item, o valor estimado, não precisa ser o da cotação, o grupo de material, a unidade de medida e a especificação. Importante na especificação começar colocando o código CATIMAT, certo? E repeti-lo aqui também. Então, você inicia a descrição colocando CATIMAT, repete aqui também.
E aí você vai lá para o final e vai inserir as cotações. Então, não muda tanta coisa, né? A diferença é que, se já tiver cadastrado, essas informações já aparecem aqui. Você vai, no máximo, mudar o grupo. Se não estiver cadastrado, você vai ter que colocar as informações aqui. Certo? Então, assim, o trabalho prévio, antes de entrar no banco de preços para cotar, que é o trabalho que vocês vão fazer a partir do dia 5, né? O trabalho prévio é o trabalho de fazer uma checagem dessas descrições que estão aí nessa planilha de vocês. E colocar nelas o código CIPAC e o CATIMAT. Encontrar os códigos e checar as descrições. Depois que você tiver com os códigos e com as descrições, isso vai facilitar tanto a cotação no banco de preços, como vai facilitar para você, depois, o cadastro dessas cotações no CIPAC. Verificar o que já está cadastrado, ou seja, o que tem ou não tem código, CIPAC, encontrar um código CATIMAT, naquilo que eu mostrei na oficina de descrição de itens, né, você faz a busca lá do código, se não tiver, e, em seguida, você vai para as cotações, porque você consegue já fazer as fases seguintes mais rapidamente. Lembrando que, para verificar a descrição, a fonte inicial é o CIPAC, você vai usar o catálogo de materiais para consultar, se já tem ou não. Se já tiver, a descrição está boa e já tem os códigos CIPAC e CATIMAT, ótimo, fechou. Já está no CIPAC, a descrição está boa, já pega os dois códigos lá mesmo no CIPAC e coloca na planilha. Se não estiver no CIPAC, vai para o CATIMAT, faz a consulta lá, pega o código CATIMAT e depois você vai fazer o cadastro no CIPAC. Começa pelo CIPAC sempre, tá? Ok, então assim, de posse do relatório, você vai ter essas informações para colocar aqui e vai cadastrar as cotações. Bom, feito isso, você encerrou essa fase. Quanto tempo as comissões temporárias vão ter para fazer esse trabalho de verificar a descrição e cotar? Vocês vão ter até o dia 30 de abril, tá, para fazer essa atividade. Ok? As requisições desses itens que vocês estão trabalhando, que vocês vão trabalhar nas comissões temporárias, as requisições só poderão ser feitas a partir de maio. E até o final de abril, vocês vão estar trabalhando esses itens. Em maio, esses itens estarão prontos, né, especificados e cotados, e aí em maio faz-se as requisições, fazem-se as requisições para os pregões desses itens, tá? Por outro lado, os pregões dos itens, as requisições, aliás, dos itens das comissões permanentes, que começaram em fevereiro, final de fevereiro, já vão poder, uma boa parte, pelo menos, já vai poder ser requisitado agora em abril. Ou seja, itens das comissões permanentes, prontos em abril, requisitados em abril. Itens das comissões temporárias, prontos em maio, requisitados em maio. Tá? Então, a gente vai colocar, além disso, o passo a passo de como cadastrar, tem o passo a passo de como, isso que eu expliquei para vocês vai estar lá no passo a passo também, né, de como cadastrar cotações, e o manual também de como usar o banco de preços. Então, assim, a gente está fazendo a oficina, passa as informações, deixa a oficina gravada, mas deixa também esses subsídios para vocês consultarem em caso de dúvida, tá? Gente, alguma dúvida? Deu para entender como vai ser feito, como fazer a cotação, como cadastrar a cotação depois? Se a gente tiver alguma dúvida, pode falar. Sim, Lani. Exato. Exatamente. Esse trabalho agora de especificar e cotar vai ser um trabalho compartilhado. Ou seja, não necessariamente você vai especificar e cotar só os seus itens.
A ideia é dividir esse trabalho entre os membros da comissão, para que ele fique, para que se consiga fazer isso mais rapidamente. E até porque também pode ocorrer de duas unidades pedirem o mesmo item. Então, as duas vão cotar? Não. A comissão faz a verificação para ver se tem item repetido, e uma só cota aquele item, colocando a quantidade lá nas colunas para as duas unidades. Né? Então, a ideia é que na planilha do grupo, né, de itens, vai estar lá unidade A, unidade B, para que você vá colocando nas colunas as unidades que demandam os itens. Né? E se um item foi demandado por duas, você deixa só uma linha, só a linha do item, e vai colocando as quantidades à frente. Tá? Então, uma vez feito esse trabalho de especificação e cotação, onde eu não vou necessariamente cotar só os meus itens, eu vou ajudar, é uma comissão que está cotando tudo, então o trabalho é dividido. Aí sim, depois disso, vem o momento de requisitar. E na hora de requisitar, você vai como requisitante agora, não mais como comissão, você vai agora como requisitante requisitar apenas os itens da sua unidade. Né? Na hora de requisitar, a Lani vai requisitar, ela não vai mais comissão, ela é requisitante. Na hora de fazer a requisição, ela faz as requisições do RU. O Cícero vai cotar itens do RU, por exemplo, do NDI, só um exemplo. Mas na hora de fazer a requisição, ele vai fazer as requisições só da unidade de Palmeira, porque ele já não atua mais nesse momento como comissão, e sim como requisitante. Certo? Entendido, gente? Ok, Lani? Pronto. Então, assim, eu vou projetar aqui para vocês a planilha, por exemplo, de copa e cozinha, para vocês visualizarem mais ou menos aquilo que eu falei, para a gente terminar. Pronto, essa é a planilha de copa e cozinha, é uma das planilhas que vocês têm lá na pasta de vocês. Aí ela tem unidade, a unidade que pediu, né, lá no sistema originalmente, priorizou, a necessidade, a quantidade que aquela unidade pediu, o valor unitário e o valor total. Lembrando que esses valores são valores estimados lá atrás, inicialmente, e veja que eles ficaram próximos daquilo que eu encontrei lá no banco de preços, né? Esse valor. Aqui a gente vai acrescentar a coluna código CIPAC, tá? Código CAPMAT, e aqui vem unidade A, ou seja, Palmeira, RU, Sinfra. Então, você vai colocando aqui. Por quê? O campus Arapiraca Paulo Penedo pediu conjunto de panelas, né? Veja, Penedo pediu conjunto de panelas. E a Proeste também pediu conjunto de panelas. Cabe à comissão ver se se trata do mesmo item. Está entendendo? Imaginando que se trata do mesmo item, o que é que você vai fazer? Você vai deixar uma das duas descrições apenas. Vamos dizer que essa aqui estivesse mais completa. Você vai deixar uma delas. Vai eliminar a outra linha, aquela lá de baixo. E você pega a quantidade da Proeste, coloca aqui, ó, quantidade A, Proeste. Você apagou lá embaixo
pegou a quantidade da Proeste e colocou aqui, ó. Deixa eu... Então, aí aqui eu vou ter Oeste e Penedo. As duas pediram um conjunto de panelas. Não foi isso? Então, aqui a linha só. Isso significa que essa coluna aqui, ela some depois, né? Ela some. Ou a gente deixa, você pode deixar como unidade de referência, apenas para saber a unidade que descreveu, né? Das duas, quem descreveu, a descrição que eu escolhi foi a do Penedo. E aqui eu coloco, Proeste pediu 5, Penedo 1, né? Deu para entender, gente? Quantidade, e aqui vira quantidade total, 6. Então, quantidade total, 6, sendo que são 5 da Proeste e 1 de Penedo. Tá? Então, faz essa verificação, se houver essa situação que eu falei, que de repetição de itens, junta, coloca a quantidade lá nas colunas, e aí você vai para o CIPAC, e faz a consulta no CIPAC lá, desse conjunto de panelas, se ele já existe, beleza, você já pega de lá o código CIPAC e o código CATIMAT. Pronto, você já tem todas as informações desse item para cotar. Se não tem no CIPAC, vai lá no CATIMAT e pega só o código CATIMAT. O CIPAC fica em branco, isso significa que você tem que solicitar cadastro no CIPAC. Bom, gente, então é preciso fazer esse preenchimento de informações inicial para depois cotar. O que a gente quer é que nos próximos anos isso não seja mais necessário. A gente quer que, já no momento da priorização, o Polo Penedo já precise indicar o CATIMAT, pelo menos o CATIMAT, dos itens, já coloque uma descrição ok, para que quando isso chegue para as comissões temporárias e permanentes, elas não tenham que ter o trabalho de buscar códigos ou de corrigir descrições, pelo menos não tanto, não corrigir tanto, já ter uma descrição mais adequada. Tá? Então, isso é o que a gente quer fazer para o PAC de 2022. A gente quer mudar o sistema PAC para permitir que o requisitante coloque mais informações e isso facilita o trabalho das comissões. Pronto, com essas informações aqui, você tem condições de já ir para o banco de preços e fazer as pesquisas. Tá? Então, deu para entender, gente? E aí, com isso, eu vou ter na planilha e no relatório de cotações as informações para cadastrar o meu item lá no catálogo de materiais. Tá bom? Gente, eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Ficou para a gente falar de quem ficaria, né, como organizador de cada comissão, subcomissão, né? Bom, tem algumas pessoas nas comissões que já têm uma experiência de licitação, né? Uma experiência de cotação. Porém, essas pessoas, algumas delas não estão participando, né, das oficinas. Então, assim, eu acho que seria interessante definir pessoas que estão participando das oficinas para que elas possam, né, como já estão com mais informações, passar, enfim, para os demais. Então, eu vou abrir aqui a tela com a relação das comissões temporárias, para a gente conversar agora sobre isso.
Pronto. Essa é a tela essa é a tabela das comissões temporárias. São esses nomes que estão em negrito são nomes que eu pensei a princípio. Todos estão aqui participando, né? E aí eu quero só saber se vocês estão de acordo, né? Se não estiver de acordo, a gente pode ver outros nomes dentre os demais da comissão, de cada comissão. Nos equipamentos de copa e cozinha, eu pensei na Lani como organizadora, né, dos trabalhos da comissão temporária. Na comissão de higiene, limpeza, utensílios diversos e veículos diversos, o Charles, né? O Dimitri está numa comissão permanente também, Charles, e ele está bem por dentro também de como fazer. Então, o Dimitri tem essa experiência, né? Mas ele já está numa comissão permanente, está inclusive como organizador de uma comissão permanente. A opção, então, além desses, é o Calixto. O Calixto já tem uma... Você prefere que coloque o Calixto, Charles? Ou você poderia ficar? Pronto, ok. O Calixto, eu acredito que o Calixto já usou o banco de preços em outros momentos, daí eu vou conversar com ele para que ele atue como organizador dessa comissão, tá? Pronto. Aí a gente tem a comissão de material didático escolar e material esportivo, né? Tem alguns nomes aqui, e aí a gente ok, Charles, sem problema, viu? Tranquilo. A minha sugestão é o William, né, que vem participando das oficinas, e aí poderia ficar nessa função de organizar o trabalho dessa comissão. Pode ser, William? Você prefere que indique outro... Ok, Lani, obrigado. E parece que o William não está. O William caiu a conexão, né? Então, temos o José Cícero, né? Também que tá conectado. Cícero, você já usou, né, o banco de preços, você poderia ficar nessa função do organizador? Tem bastante coisa aí de Palmeira, né, tem alguns brinquedos, alguns materiais educativos e tal. O organizador vai basicamente dividir, né, ó, dentre as pessoas, ó, você vai ficar com tantos itens, você vai ficar com tais itens, né, e com isso definir os prazos internos, né, ao longo do mês, né, claro, a gente propõe um calendário, digamos assim, com as etapas para as atividades, mas por uma razão ou outra pode ser que a comissão queira uma outra dinâmica. Ok, Cícero, eu posso ver então uma outra pessoa da comissão que já atuou, né, posso ver, por exemplo, a Floripes, né? A Floripes, o problema é que ela está também numa comissão temporária, assim como o Dimitri, perdão, numa comissão permanente. Eu estou em duas comissões. Né? 3, né? Duas contemporâneas, 3 e ainda sou requisitante. Não sei onde era que eu estava com a cabeça. Pronto, então não vou colocar, não posso colocar a Floripes por essa razão, né? Ela já tem outras comissões para atuar. Então, assim, eu pensei no nome do William também, só que o William não está aqui presente, né? O William já participou, mas ele não está aqui para confirmar, né?
se aceita ou não. Mas, a princípio, eu vou deixar o William, tá, nessa função. Ele já fez cotações no ano passado, participou das oficinas também. A princípio, fica o William, né? E aí, ele distribui as atividades, né? Divide as atividades entre os membros da comissão, né? Bom, gente, então, estamos acertados assim. Uma pergunta, pode começar já a fazer essa análise das planilhas? Pode. Tá? Faltam poucos dias, né, para o início do mês. Caso vocês queiram já, de pronto, né, já começarem a se debruçar na planilha, fazer aquilo que eu mostrei agora, é possível fazer isso tranquilamente, tá? E aí também, finalizando essa parte, já pode fazer as cotações, enfim. A gente vai dar prazos estimativos, mas eles podem ser tanto postergados quanto antecipados, sem problema. Tá bom? E sempre, gente, uma observação muito importante que eu quero ressaltar. Você não vai se prender aos itens da sua unidade. Isso é um trabalho colaborativo. Então, você pode cotar, você vai cotar itens que provavelmente não serão da sua unidade. Mas vai acontecer também de que alguém esteja cotando um item, né, da sua unidade e não você. Ou seja, a gente está fazendo um pelo outro, né? Você está pode estar cotando o item de alguém, mas alguém vai estar cotando um item da sua unidade, né, para você. Então, é um trabalho colaborativo e compartilhado mesmo. Tá bom? Ô, Edson, Certo? você vai criar os grupos, né, no WhatsApp? Eu vou criar, né? Eu tenho os contatos de vocês lá, né? Eu vou criar, só não vou ficar participando muito, porque eu estou com alguns grupos, para não dizer o contrário. Mas, Para assim, responder. o organizador conduz, né? Eu crio o grupo, mas o organizador vai dividindo as tarefas, marque a reunião se quiser, se precisar, né? Isso, E assim vai se fazendo, tá bom? ok. Certo, gente? Alguma pergunta mais de vocês? Então a gente fica por aqui, eu agradeço a participação de todo mundo. Nós vamos voltar a ter oficinas para todos os requisitantes dessa vez, no final de abril, antes de começar o trabalho do PAC de 2022, a gente vai ter a oficina para mostrar como vai ser feita a priorização, como vai ser usado o sistema PAC, o PGC, enfim, mas lá no final de abril. Nesse período de abril, como eu disse, até o dia 23, as requisições dos grupos das comissões permanentes, e até o dia 30, né, esse trabalho com essas comissões temporárias. Ok? Gente, muito obrigado, um abraço, bom descanso para vocês, bom feriado, tudo de bom, viu? Obrigado, Chance.